gostaríamos de saudar todas as companheiras, companheiros que nos assistem através da internet, comparecendo a esse espaço virtual da Federação Espírita Brasileira e rogando a Deus nosso Pai para que nos ampare no dia de hoje, como tem sido ao longo da nossa vida. No momento em que Jesus adentra a cidade de Jerusalém para as festividades de Páscoa, naquele ano longínquo de 33 da era cristã, nós vamos encontrar surpreendidos uma grande multidão que o acompanhava desde a cidade de Jericó, exaltando-o à condição de um novo potentado diante da terra. A referência às Escrituras Sagradas, quando Jesus entra montado num pequenino animal, um burrinho que ali estava, à semelhança do que se traduziam nas antigas Escrituras, que apontavam que o chamado Messias, aquele que traria a reunião dos poderes divinos para o estabelecimento de novas direções ao povo de Deus, fazia com que as pessoas exultassem e dissessem em voz alta que Jesus era o novo rei, que Jesus era o filho de Davi, que Jesus era o Messias. Envolvidos ainda por esses momentos de congraçamento e exaltação, os discípulos se puseram a pensar que o reino de Deus poderia de fato representar um estado transitório de poder, no qual alguns se colocariam em posição de superioridade em relação aos outros que estariam, portanto, em condição inferior. E que, se Jesus se estabeleceria como rei, a tradição antiga concebia que este era o mais alto de todos os postos, a superioridade por natureza, e que dentro desta concepção hierárquica, aqueles que estariam próximos a Jesus ocupariam posições igualmente superiores, igualmente de destaque. Nós veremos, então, que embalados por esta ilusão, os discípulos, no evento conhecido como a Última Ceia, se colocavam a disputar qual deles deveria ocupar a mais alta posição ao lado de Jesus neste novo reino que se estabelecia. Acreditando que o reino dos céus é estabelecido sobre os poderes transitórios, disputavam quem seria o maior neste reino. Ainda permeados pela discussão, observavam que Jesus se cingia à maneira de um escravo, o escravo responsável pelo asseio da higiene de seus patrões. E Jesus tomou de uma bacia, um vaso, e colocou-se a lavar os pés dos próprios discípulos. Aquele que estava sendo exaltado como superior
colocava-se agora na mais inferior das posições na hierarquia doméstica. Os discípulos ficaram tão surpresos com aquela circunstância que narram as Escrituras. Simão Pedro teria dito: Senhor, eu não permitirei que tu me laves os pés. E Jesus dizia então a ele: se não te posso lavar os pés, Pedro, é porque tu não tens parte comigo. E Pedro, então, entregando-se à amabilidade com que Jesus o convidava, implorou: lava-me, Senhor, os pés e também a cabeça. E Jesus, então, asseverava de maneira interessante que aquele que quiser ser o maior no reino dos céus deverá ser o menor. E que aquele que quiser ser o mais importante deverá se tornar o servo de todos. Muitas vezes, visitando o exemplo evangélico, nos sentimos muito incomodados em compreender esta referência de Jesus. Em parte, porque fomos acalentados em nossa educação a dois extremos de conceitos. De um lado, a ideia de que somos todos absolutamente iguais. E de outro lado, com uma outra perspectiva, a ideia de que existem pessoas superiores e existem pessoas inferiores. Existem raças superiores e existem raças inferiores. Existem gêneros superiores e gêneros inferiores. Existem povos superiores e povos inferiores. E dividimos o mundo neste conceito do que é superior e do que é inferior. A noção de que há distinções ou similitudes entre os indivíduos está de fato assentada em um conceito um pouco mais antigo que nós encontraremos quando vemos dentro das antigas tradições, no campo da filosofia, uma discussão sobre o que caracteriza essa diferença. Há uma investigação sobre a natureza da justiça numa obra famosa chamada A República, na verdade, uma coleção de 10 livros em que o tema da virtude vai permear diferentes discussões dos chamados diálogos socráticos e que farão Platão apresentar a ideia de que os seres humanos têm constituições diferentes. Essa era a concepção dos antigos platônicos, de que a alma humana pode ser uma alma de ouro, uma alma de prata ou uma alma de bronze. E esse conceito estava fundamentado numa noção de que a essência dos seres humanos não se modifica. Ela é fundamentada no conceito herdado da filosofia de Parmênides, que dizia que o ser é e o não ser não é, e que, portanto, a essência do que somos não pode ser modificado. Este conceito era colocado em oposição à noção da mudança constante apresentada por Heráclito, que dizia que o mesmo homem não pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio, porque ele, o homem, terá mudado
e o rio terá mudado. E essas duas noções, a noção de que nós somos o que somos, estáticos e perenes para toda a eternidade, e a de que existem mudanças nas coisas, foram conciliadas na visão platônica, dizendo que aquilo que é essencial do ser, os aspectos metafísicos, são perenes, eles não se alteram. E que o que muda são os aspectos sensíveis, a experiência sensorial, os fenômenos do mundo. Isso influenciará mais tarde a própria noção de Aristóteles de que na natureza existem coisas corruptíveis, e a palavra corrupção era usada por Aristóteles no sentido de coisas que estão sujeitas a mudanças, e coisas incorruptíveis, isto é, coisas que não estão sujeitas a mudanças. E Aristóteles concebia que tudo que existe no mundo sublunar, esta era a noção dele, é constituído de uma matéria, de uma essência que pode mudar. Então, as coisas como eram pensadas, constituídas dos 4 elementos da água, da terra, do fogo e do ar, são passíveis de mudança. Mas as coisas constituídas pelo éter, pela quinta essência, que são o que constitui as coisas do mundo supralunar, as estrelas fixas, os seres essenciais, estas coisas não mudam. E é daí que advém a ideia de que, na essência, as pessoas são melhores ou são piores. Porque, no conceito platônico, ele estabelecia uma relação de que há indivíduos feitos de uma essência de ouro, quer dizer, a essência, a alma deles, e o ouro era utilizado porque o ouro é um elemento que não se mistura, que não se modifica muito essencialmente, e por isso faz parte do conceito imaginário dos antigos. As pessoas, os indivíduos feitos desta essência de ouro, elas são guiados pela razão, porque na concepção antiga, o raciocínio é o mais alto padrão das capacidades humanas. Então, os indivíduos que seguiam pelo raciocínio seriam superiores. Na percepção dos antigos gregos, em especial os platônicos, haviam também as pessoas constituídas de prata, que são guiadas pelos seus valores, pelas suas potencialidades e, em especial, pela vontade, pela ira, isto é, o calor de fazer as coisas. E essas são pessoas que estariam numa condição de cuidar de coisas muito estratégicas, de coisas que são do interesse comum. E, finalmente, as pessoas constituídas de cobre, que são muito maleáveis, elas são guiadas pelos seus desejos, pelas suas paixões, e que, portanto, estariam numa condição inferior. Nós vamos observar que esta concepção formulada pelos gregos, ela está toda baseada num conceito que mais tarde se mostraria muito errado, a de que as pessoas, em essência, não mudam. Então, os indivíduos que são guiados pelas paixões seriam inferiores. Os indivíduos que são guiados pelos aspectos práticos da vida seriam intermediários. E os indivíduos guiados pelo raciocínio seriam superiores. É importante nós observarmos essa concepção, porque ela guiará boa parte das ideias norteadoras
dos processos civilizatórios construídos dentro do espaço da República de Platão e que farão diferenças entre os indivíduos. Lembremos-nos de que, no conceito da democracia, o poder do povo da Grécia, aquela democracia, não era um espaço de iguais, porque apenas podiam fazer parte dos componentes decisórios os indivíduos que tinham terra, os homens, os que estavam livres, considerados pessoas superiores dentro daquela concepção. Esta noção constituirá a direção de muitas formas de pensamento e de muitas estruturas sociais, recordando-nos que, ainda no século XVII, com a ascensão do movimento iluminista, nós vamos identificar na noção do racionalismo, isto é, que a razão é o guia perfeito para o estabelecimento das relações humanas, a ascendência de noções de inferioridade e de superioridade, apesar de, no século XVIII, com o estabelecimento das noções de liberdade e igualdade, fraternidade, como ideais da chamada Revolução Francesa, irmã da Revolução Americana, nós começaremos a uma mudança num processo de relacionamento entre iguais e diferentes, entre superiores e inferiores a partir de uma mudança de concepção. Mas é justo destacarmos que, com a presença de Jesus, nós temos uma mudança de mentalidade. Enfrentando o problema de superiores e de inferiores, Jesus reconhece que nós somos diferentes, mas que nós não somos imutáveis. Ele próprio vai convidar e transformar a vida de pessoas. Vai trazer Simão Pedro, um pescador, que se mostra um espírito voluntarioso, violento, para que seja transformado num homem bondoso e gentil. Vamos encontrá-lo reunindo João e Tiago, que se sentiam superiores ao ponto de pedirem que a mãe intercedesse junto a Jesus para que eles pudessem ocupar os maiores lugares no reino que se desenhavam e que se transformam a partir da convivência com Jesus, do entendimento das lições que o Cristo trazia, em beneficiários da Boa Nova, perfazendo em si mesmos uma mudança de comportamento. Quando compreendemos que o Evangelho de Jesus estabelece o princípio de melhoria, porque o Cristo se fez o caminho de transformação das pessoas pelas suas lições. Observamos a grande dificuldade de entendermos as relações entre superiores e inferiores a partir de um pensamento monotônico, porque ora nós achamos que a igualdade é um bem absoluto, ora nós achamos que o ser é uma condição estática e que, portanto, não há mudança. O Espiritismo nos trará uma noção profundamente modificada desses conceitos. Primeiro, porque nos alertará que nós somos seres espirituais e que o propósito da existência
é o propósito do aprendizado e do aperfeiçoamento. Por isso mesmo, nós não somos seres estáticos. Temos em nossos esforços de melhoria o objetivo de nos tornarmos melhores hoje do que fomos ontem e amanhã melhores do que fomos hoje. E que, portanto, não somos iguais ao que nós fomos no passado, nem seremos iguais ao que podemos ser no futuro. Somos diferentes porque mudamos. Mudamos em condição de aprendizado intelectual. Mudamos graças à forma como sentimos as coisas e, principalmente, mudamos porque pensamento e sentimento alteram os nossos comportamentos diante da vida. Quando nós aprimoramos a nossa inteligência, passamos a perceber as coisas com mais clareza e nos explicamos melhor as relações da vida. Dominamos tecnologias, desenvolvemos habilidades, criamos atitudes novas para perceber o mundo e as coisas, e esses instrumentos nos permitem aprimorar a nossa forma de pensar e de agir. Nós aperfeiçoamos as nossas habilidades. Então, começamos a identificar na diferença princípios de habilidades distintas. Vemos que o conceito de superior e de inferior guarda relação com referenciais. Vamos situar um exemplo para tornar a ideia mais clara. Se precisarmos ser submetidos a uma cirurgia delicada no estômago, preferiremos ser operados por um agricultor que não tem nenhum conhecimento das ciências da saúde, ou por um médico especializado no trato digestivo e com muita experiência em diferentes operações. A razão nos indica que nos sentiremos mais seguros sendo operado pelo terapeuta especializado do que pelo homem ignorante no assunto. E neste caso, nós reconhecemos a superioridade do médico em relação ao agricultor, especificamente no que toca à técnica da operação. Mas se precisamos de alguém que cuide do nosso campo, preferiremos o agricultor que demonstra conhecimentos e habilidades ao médico que não tem formação, que não tem ideias, que não tem conhecimentos em torno daquele assunto. Então, nós vemos que ao estabelecer uma referência, nós compreenderemos superioridade e inferioridade como aquisições que são feitas. Mas é importante destacar que o indivíduo que hoje é um agricultor pode transformar-se num médico especializado. E que o indivíduo que é médico específico do trato digestivo também pode, por exercícios de aprendizado, transformar-se num exímio agricultor. E que, portanto, as condições de superioridade ou de inferioridade, elas não são, mesmo em referencial, absolutas. Elas estão contidas dentro de uma gama de esforços. Mas precisamos igualmente compreender que as mudanças não se dão apenas no campo da intelectualidade. Nós compreenderemos que
no sentimento nós também nos aprimoramos. E podemos cultivar menor habilidade de sentimento e pelo exercício, pela mudança da nossa forma de entender a vida, pela mudança de nossa forma de perceber as coisas, evoluir os nossos sentimentos. Da mesma forma, nossas atitudes podem ter expressões inferiores e expressões superiores, de acordo com o referencial em que as colocamos. A partir desta perspectiva, primeiro, de que nós somos suscetíveis de mudança e de progresso. E, a partir da perspectiva de que todos os indivíduos na condição de espíritos podem investir no desenvolvimento de suas capacidades intelectuais, afetivas e atitudinais, o Espiritismo nos esclarece que somos iguais em potencialidade. Mas isso não significa que somos absolutamente iguais em todas as circunstâncias, considerando que temos diferenças de habilidades, diferenças de oportunidades, aspectos de crescimento diferenciado. Por isso mesmo, reconhecer a diferença é sinal de sabedoria, sem que isso interfira no sentido da justiça. Porque a grande questão dos superiores e dos inferiores está relacionado a dois aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto da justiça. Porque muitas vezes os que se acham superiores se julgam com mais direitos daqueles que consideram inferiores. E o princípio mesmo da justiça é o princípio de que, diante da justiça, nós somos iguais. Diante da justiça, nós precisamos ter direitos que se equiparam às condições em que estamos situados e que temos mudanças em nossas atitudes. E que podemos auferir na vida das mesmas oportunidades. E quando falamos da vida, não estamos situando à luz da doutrina espírita em uma única existência. Porque não há dúvida de que as oportunidades variam de acordo com os indivíduos no local onde ele nasce, no período onde ele nasce, na família que ele tem, nas oportunidades que ele possui, mas que as posições sociais também se alternam ao longo das existências. Cioso deste conceito, Allan Kardec, analisando o problema dos inferiores e dos superiores, num capítulo muito específico do Evangelho segundo o Espiritismo, que pretende ser uma obra de estudo da moral, isto é, de estudo do comportamento, do modo como o homem deve conduzir a sua existência sob a perspectiva do Espiritismo, portanto, à luz de um conceito de imortalidade, é no capítulo do Sede Perfeitos, um convite ao aprimoramento, que Allan Kardec insere um estudo sobre a condição dos inferiores e dos superiores em relação a um tópico específico, a autoridade e o poder transitório nas posições sociais. Primeiro, reconhecendo que na estrutura das sociedades, naturalmente, graças às habilidades diferentes, às oportunidades diferentes, às capacidades diferentes dos indivíduos, haverão
papéis diferentes na sociedade. Haverão alguns que, por sua habilidade, pelo seu conhecimento, ou mesmo por uma injustiça no campo social, serão colocados em situações de poder. E o que significa o poder nesse sentido? Poder é a capacidade de influenciar os outros, os seus conceitos, as suas atitudes, a diretriz das suas vidas. Então, quando nós somos, ou pela nossa capacidade, ou pelo nosso conhecimento, ou pelas oportunidades que a vida nos conduz, ou mesmo por situações de injustiça, isto é, somos colocados aonde não teríamos direito de estar, mas a circunstância nos põe em posições de poder. Allan Kardec diz que deveremos compreender que isto é um empréstimo da vida, de que o poder não é um direito do indivíduo e que o poder não é uma posse dele. E por que ele argumenta que é assim? Porque o indivíduo perderá o poder. Seja pelas circunstâncias da morte, instrumento benfazejo de renovação de nossos espíritos, seja pelas circunstâncias de alternância de nossas capacidades. Esta noção fará com que ele possa desenvolver a ideia de que o poder dado aos superiores em relação a essa condição, então ele está falando de uma superioridade, de um aumento de capacidade de influenciar as pessoas, e não é um poder específico pelas características do indivíduo. Então ele não está falando de indivíduos superiores, ele não está falando de indivíduos inferiores, mas ele está falando de posições transitórias de superioridade e de inferioridade. A respeito dessas posições, isso deve ser encarado como oportunidades de auxílio. E então, nós compreenderemos novamente a recomendação de Jesus. O que deseja ser o maior, seja o menor. E por que essa é uma lição importante? Porque o mais eficiente instrumento de progresso para o indivíduo é a noção de humildade, que significa reconhecer os seus valores e conhecer os seus defeitos. Conhecer as suas potencialidades de crescimento e entender as deficiências que ainda possui e onde pode melhorar-se. Porque quando o indivíduo se compreende assim, ele se torna capaz de dispor daquilo que possui, do conhecimento, da força, da riqueza, da saúde, para construir o bem-estar de todos, mas ele também sabe que em determinados aspectos ele precisa aprender, ele precisa ouvir, ele precisa considerar aquilo que lhe chega como ponderação por não ser o único dono da verdade. E este instrumento, a humildade, será a alavanca de melhoria que o fará sair da condição inferior para uma condição superior, considerado o aprimoramento que precisa fazer neste ou naquele campo, nesta ou naquela especialidade. O Espiritismo nos oferecerá então uma noção curiosa de que nós somos potencialmente iguais, que perante a lei temos os mesmos direitos, que somos todos irmãos em igualdade de condições de aprendizado,
mas destaca que estamos em posições diferentes. Uns se desenvolverão mais rápido no campo intelectual, outros no campo afetivo, outros na atitude, e é através da junção, da convivência, dos instrumentos de aprendizado que a experiência nos proporciona, que todos vamos aprimorando as nossas capacidades. E então, Allan Kardec destaca neste item da comunicação dos espíritos que a posição de superioridade em relação ao poder é transitória e que reveste aqueles que estão ocupando esta posição de profundas responsabilidades, porque recebem instrumentos de melhoria para todos e que respondem quando utilizam esses instrumentos para fins egoísticos, atendendo exclusivamente o seu interesse ou do seu grupo, porque a posição de poder, a capacidade de influenciar as pessoas, deve ser utilizada para promover o engrandecimento, a melhoria comum com oportunidades para todas as pessoas. E neste mesmo segmento, Allan Kardec destacará a posição dos inferiores em relação ao poder, isto é, aqueles que não estando numa posição de mando, deverão compreender como auxiliar estando numa posição de obedecer, de compreender, de discutir e de avaliar. Nós vivemos momentos em que, por causa da falsa noção de que todos nós somos absolutamente iguais, nós nos arvoramos capacidades que nós não temos. Então, sem termos a oportunidade de analisar todos os aspectos de um fato, julgamos precipitadamente, sem uma noção clara de direito, sem um entendimento adequado da lei, sem uma compreensão do exercício das circunstâncias, sem a consideração dos graus atenuantes ou incidentes que podem agravar uma determinada situação, e emitimos os nossos juízos de soslaio. Olhamos de banda para uma coisa e já que chegamos às nossas conclusões, porque nos sentimos com os mesmos direitos de entendimento de todos, mas sem termos feito o necessário esforço de compreensão das circunstâncias. Em outras situações, nós nos consideramos em plenos poderes para emitir juízos, para recomendar atitudes, para fazer com que as pessoas ajam desta ou daquela maneira, e sensivelmente nos posicionamos como prescritores de comportamento alheio, porque nos achamos em plenitude, em condição de superioridade, e às vezes nos colocamos como quem usa da inferioridade do conhecimento para dizer: eu não sei, mas tenho o direito de emitir uma opinião. E de fato tem, lembrando que opinião não é a verdade. Quando nós emitimos uma opinião, estamos externando a nossa crença, e isso é um direito de todo mundo. Faz parte da liberdade de opinião, da liberdade de expressão, o que não significa que estejamos com a verdade e que os outros precisem atender àquilo que nós estamos expressando, porque esta constitui a nossa forma de ver as coisas. É preciso, portanto, acrescer as relações de superioridade ou de inferioridade em qualquer circunstância,
Superioridade ou inferioridade de conhecimento. Superioridade ou inferioridade de comportamento. Superioridade ou inferioridade de posição social, nós deveremos introduzir o componente do respeito, que é a chave para entender que nós somos suscetíveis ao aprimoramento. E que se hoje alguém está numa posição inferior à nossa, amanhã poderá estar em posição superior a partir das oportunidades e do esforço que tenha construído em sua própria existência. Jesus nos oferece, então, dois elementos centrais para a superação desta dificuldade. O primeiro desses elementos é estender ao outro o direito que nós consideramos a nós mesmos. Amar o próximo como a nós mesmos é um exercício de conhecimento, de expansão de possibilidades, porque quando nos colocamos no lugar do outro, ganhamos a oportunidade de aprender com as experiências dele e dilatar o nosso entendimento a respeito da vida. O segundo instrumento que o Cristo nos oferece para entender esta noção é a de que, no serviço, na boa vontade de procurar realizarmos o melhor, se nos julgamos melhores do que os outros, então tragamos para nós a responsabilidade de fazer, não a responsabilidade de julgar. Que possamos, em todas as circunstâncias, emitir opiniões fazendo o nosso melhor, mas aceitando igualmente a opinião do outro, e quando ela não convergir, nós deveremos exercitar o respeito. Quando alguém nos lança uma crítica, que saibamos entender o que está sendo dito, para retirar dali o que é aproveitável, mesmo que a crítica venha de quem nós consideramos inferior, seja no conhecimento, seja no sentimento, seja na posição social, porque todos temos o direito ao progresso, o direito à melhoria. E é sabedoria saber encontrar essas circunstâncias. Quando Allan Kardec analisa, então, o problema da inferioridade ou da superioridade, ele destacará, através da mensagem de François-Nicolas Madeleine, o cardeal de Morlot, nesta excepcional mensagem que a conduta do indivíduo deverá direcionar-se sempre para o melhoramento em todas as circunstâncias, seja em posição de superioridade relativa ou de inferioridade relativa, nós deveremos iminentemente nos comprometer com o progresso comum. Esta é a visão que o Espiritismo nos oferece e que Jesus exemplificou de maneira extraordinária quando sintetizou uma postura diante da vida. Aquele que quiser ser o maior, faça-se menor. Aquele que deseja ser o mais importante, torne-se servo de todos. Que Jesus nos ampare e nos abençoe.